Boa noite, seja muito bem-vindo. TBC Esporte no ar, em conjunto também com a TV Alego, com a RBC AM 1270 e com a RBC FM 90,1. Agradecendo essa audiência maravilhosa e já deixando o nosso número de WhatsApp para você entrar em contato com a gente aqui no programa ao vivo. É o 99229-8580. A gente está ansioso para dar seu recadinho aqui hoje no ar, tá? E antes de falar aqui com o meu time, eu quero agradecer a presença aqui do Rupert Nickerson, do Vitor Monteiro, do Evandro Gomes. Bem-vindos, meninos. Boa noite, Thaís. Grande abraço a você, ao Vitor, ao Rupert. E a frase de hoje para o Vila Nova: vencer ou vencer. Boa noite, Thaís Freitas, Boa noite. Evandro Gomes, Rupert Nickerson. Ótima noite, em especial para você que nos acompanha, nos dá a satisfação de começar mais uma semana com a gente aqui no TBC Esporte, programa recheado. O Vila entra em campo daqui a pouco, mas já tivemos Goiás, já tivemos Atlético, Goiânia, Goianésia, Aparecidense, então tem muita coisa para a gente debater até às 8 da noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Evandro, Vitor. Programa hoje eu quero dedicar ao companheiro, amigo Carlos Eduardo. Você lembra do Tim, o maestro? Aquele que jogou no Vila, no Inter. É uma sumidade de jogador. Está fazendo aniversário hoje. Recebe os nossos cumprimentos e o programa dedicado a ele. De presente, Thaís. Parabéns aí para o Tim, e a gente já começa em homenagem a ele falando do Vila Nova, que vai entrar em campo daqui a pouquinho pela Série C do Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos dar uma olhada na classificação aí do Grupo A, que é o grupo do Tigrão aí na Série C, para você ver como é que está. A gente tem lá em primeiro lugar o Santa Cruz com 18 pontos, seguido do Remo com 16, terceiro lugar o Ferroviário com 14, em quarto lugar está o Vila Nova ali com 13, 2 pontos a mais que o Paysandu, que é o quinto colocado, sexto colocado é o Manaus, que tem 11 pontos, em sétimo está o adversário de hoje, a Jacuipense, com 10, em oitavo o Botafogo da Paraíba com 8, em nono 13 com 7, e em décimo lugar o Imperatriz do Maranhão. Então a gente vê aí o Vila Nova, né? E a reação, né, Thaís, do 13. Márcio Fernandes chegou, segurou o empate com o Vila na semana passada. Nesse final de semana ganhou o clássico paraibano contra o Botafogo. E o 13 já está se recuperando ao final desse primeiro turno. Ainda tem todo o segundo turno e o Márcio Fernandes vai iniciando bem seu trabalho lá na equipe paraibana. Então, a situação ela fica da seguinte forma. Se o Vila Nova perder o jogo hoje, que a gente espera que não aconteça, o Vila Nova perde a quarta posição para o Jacuipense. Exatamente. Porque é o Esporte Clube Jacuipense, né? Porque a gente é igual muita gente fala o Anapolina lá fora. Então a gente fala a Anapolina aqui, que é a associação. Aparecidense. Exato. Então Jacuipense é Esporte Clube Jacuipense. Se ganha o jogo, passa o Vila no saldo de gols. E com um jogo a menos, o que é mais complicado, contra o Imperatriz, que é o pior time da competição. Então, o time do Vila, como eu disse aqui na abertura, só tem uma opção, que é vencer. Menos mal se não perder, porque pelo menos mantém-se à frente do Jacuipense. E vamos beber direto da fonte? A gente vai agora direto lá para Salvador, para o estádio de Pituaçu. Nós temos um convidado especial aqui essa noite, é o jornalista Alex Rodrigues, que vai participar com a gente ao vivo agora e trazer as informações quentinhas dessa partida que começa às 8 da noite entre Jacuipense e Vila Nova. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Oi, Thaís, boa noite. Um abraço todo especial para o amigo nos acompanhando aqui no TBC Esportes. Falamos aqui do estádio de Pituaçu, na capital baiana, na cidade de Salvador, onde daqui a pouquinho tem o Vila contra o Jacuipense às 8 da noite, fechando nessa nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Vila Nova que não tem desfalques para esse jogo, o técnico Bolívar contando com todos os atletas, ninguém no departamento médico, ninguém testou positivo para a Covid-19, então ele conta com todo mundo pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Pode fazer mudanças na equipe, pode ser que o Celcinho venha a estrear com a camisa do Vila Nova na lateral direita e com isso o John Lennon ficar no banco de reservas. Pode ser também que mude o ataque, que não vem tão bem assim nas últimas partidas. O Vila Nova tem marcado alguns gols, mas os atacantes não têm brilhado tanto, em especial os jogadores de lado, que atuam em velocidade pela equipe colorada. E joga contra um adversário que vem fazendo uma grande Série C de Campeonato Brasileiro. Jacuipense, que não perde há 6 jogos, foi derrotado apenas na estreia na competição, vem de um empate fora de casa
contra o Santa Cruz e que tem jogadores importantes, alguns que já passaram pelo futebol goiano, caso do goleiro Jordan, que já jogou no Anápolis, do Luquinha, lateral, que já jogou no Pires do Rio, e também do Railon, zagueiro que também passou pelo Pires do Rio no futebol goiano. Mas o que chama mais atenção é lá na frente o experiente Dinei, 36 anos, jogador que em 4 oportunidades nessa Série C já marcou 2 vezes na competição. Então atenção nele, porque é um jogador que promete dar trabalho para o Vila nesse compromisso de daqui a pouquinho, 8 da noite, a bola rola aqui na capital baiana. Obrigada, Alex, pela sua participação. E, ó, notícia quentinha, as escalações saíram agora, 1 hora antes do jogo. Vitor Monteiro está com elas na mão e vai contar pra gente agora. Exatamente, o Alex foi preciso nesse boletim, né? O nosso brilhante amigo Alex Rodrigues, repórter da rádio CBN, está lá em Pituaçu acompanhando e ele foi preciso. Vila deve ter 2 alterações e tem 2 alterações para o jogo. O Celcinho é novidade na direita e o Rodrigo Alves é novidade no ataque. Então o Vila está escalado pelo Bolívar com Fabrício, Celcinho, Adalberto, Rafael Donato e Mário Henrique, Pablo, Dudu e Emanuel Biancucci. No ataque, Rodrigo Alves, Thales e Enan. Esse é o Vila Nova do Bolívar para enfrentar a Jacuipense. Jacuipense que também está escalada com Jordan, Lucas, Railon, aí está por ordem numérica, né, equipe baiana. Mas tem o Railon, tem o Flávio, tem o Dinei, que o Alex bem destacou, atacante experiente, jogou no Vitória, no Atlético Paranaense, Celta de Vigo, no Palmeiras. O Danilo é o capitão número 10, tem o Mauri, 11, 14, Raniele, Thiaguinho, Vicente e Canu. Esse é o time do Jacuipense para enfrentar o Vila. E o técnico Bolívar falou sobre o que esperar do adversário dessa noite, esse confronto inédito contra o Jacuipense. Olha só o que o Bolívar falou. Considero o Jacuipense uma equipe no mesmo nível das equipes que a gente tem enfrentado até agora, que estão brigando na parte de cima. Estão com um jogo a menos, né? A gente sabe disso. Como eu falei, é uma equipe muito bem treinada, uma equipe de muita qualidade técnica, de jogadores experientes. Então, sem dúvida nenhuma que um resultado positivo nos dá uma tranquilidade maior, acaba distanciando desse adversário, mas sabemos que vai ser um jogo duro, um jogo muito difícil, mas que o Vila está preparado para poder fazer um grande jogo. Rupert, é igual o Evandro falou, o jogo é um confronto direto, em que o Vila só depende ali das próprias forças para criar até uma gordurinha ali, porque se vencer é vice-líder e abre ali até uns 2 pontos de diferença para o 5º colocado. É verdade, Thaís. E eu gostei da mudança feita pelo técnico Bolívar no ataque, aproveitando o Rodrigo, que ele possa aproveitar essa chance, essa oportunidade. E esse time do Jacuipense, olha, ele vem de 6 jogos sem perder. Está lá em cima. E um time que pode dar trabalho para o Vila. O Vila tem que tirar proveito desse momento de estrear o Celcinho como lateral, um jogador de muita habilidade, é um jogador que vai muito ao fundo, e aproveitar essa chance que o Rodrigo Alves está tendo para que o Vila possa trazer pontos preciosos lá de Salvador. Porque nesse momento é de vitória para o Vila. O Vila não pode pensar nem empatar essa partida. E o Bolívar está apostando ali na regularidade da equipe e também na força defensiva, né? Para conseguir trazer um bom resultado fora de casa, Vitor. Você acredita que isso pode acontecer nessa rodada? Acredito que pode sim, Thaís. Hoje é um grande desafio exatamente por esse homem-gol, é a grande referência do Jacuipense. Tem um camisa 10 que tem um bom passe, o Danilo, mas tem o Dinei. Ele é oportunista, experiente, 36 anos, já jogou por diversas equipes, não só no Brasil, como eu citei anteriormente, Vitória, Atlético Paranaense, Palmeiras e inclusive fora do país também, jogou na Espanha, fora do Brasil, né? Jogou no Celta de Vigo por algumas temporadas e 36 anos, conhece o caminho do gol, mas pelo lado positivo, a defesa do Vila é extremamente sólida. O Vila, dos 8 jogos que fez até aqui, foi vazado em apenas 2 deles. Então, isso passa um pouquinho de confiança quando você enfrenta um artilheiro, um jogador que chama a atenção do outro lado. Em relação às mudanças, me agradam muito. Tanto a estreia do Celcinho na direita, porque o John Lennon não vinha bem, e o Lucas Silva também bastante irregular. Entre o Rodrigo Alves, eu gostaria muito de ver o Kaique, o jovem Kaique, entre os titulares. Mas, pelo menos, a mudança acontece. Sai o Lucas Silva, que não está vivendo uma boa fase, é um atleta muito irregular. Assim como o Thales é irregular, só que o Thales ainda consegue participar um pouquinho mais. No último jogo, o Thales teve 3 lances e quase conseguiu o Vila marcar gols em jogadas
originadas pelo Tales. Então, vale uma chance a mais para o Tales e que bom que o Bolívar mexe, tira o Lucas Silva e coloca o Rodrigo Alves, que é um jogador de mais força física do que propriamente o Lucas e até mesmo o Kaique. Wanda, a gente vê um Vila sem nenhum desfalque por lesão, suspensão e, graças a Deus, também nada de Covid-19. Então, é uma regularidade ali de um elenco que o Bolívar promove hoje a estreia do Celcinho e mantém a base do time que ele vem utilizando. Eu, para não ser incoerente, eu vou aprovar as mudanças, até porque, em algumas oportunidades, eu fiz críticas aqui ao futebol do John Lennon e também do Lucas Silva. Então, é evidente que se os dois saem, o técnico está buscando uma melhora daquele setor direito do Vila Nova. E a mudança ela se torna um pouco radical, porque ele tira os dois jogadores que estavam atuando desde o começo da competição, justamente o John Lennon e o Lucas Silva, lá direito. Ele coloca o Rodrigo Alves, que tem entrado em algumas partidas e também não tem correspondido. Aí a questão, mas se você criticou o Lucas Silva, como vai apoiar a entrada do outro jogador que entra aí agora, do Rodrigo? Mas é sempre uma expectativa de que, começando um jogo, ele possa ser melhor que foi o Lucas Silva. E a entrada do Celcinho. Aí é melhor esperar, porque o Leno não estava bem, mas também não vinha comprometendo na marcação. E o que se espera é que o Celcinho seja mais o ala do que propriamente o lateral de marcação. Vamos esperar um bom resultado para o Vila Nova com essas duas alterações. O que você espera do Vila, Rupert? Eu espero um Vila ofensivo, um Vila com força, um Vila com vontade de vencer e que o Vila possa trazer essa vitória tão importante aqui para Goiás. Agora, mais uma vez, eu acho estranho o Alain Mineiro, né? Um jogador talentoso, um jogador que faz gol, um jogador que está sempre presente no ataque, ajudando o time do Vila. O técnico Bolívar insiste em deixar o Alain fora. Será que ele está mal fisicamente? Ele não chegou ainda no ponto para ser titular do time do Vila? Rupert, mas nessa aí eu discordo de você, viu? O Alain, é claro, é o fora de série desse elenco do Vila Nova, é o jogador de maior qualidade técnica, só que a parte física, assim como aconteceu com o Henan, chegou, estava abaixo fisicamente dos outros, precisou ir entrando aos poucos. Um jogo jogou 5 minutos, no jogo seguinte participou de 15, foi ganhando a titularidade aos poucos, o mesmo tem que acontecer com o Alain. O Alain tem que ser usado aos poucos. Não adianta colocar o Alain do começo, porque no intervalo o Alain, a condição física dele não vai ser a mesma dos companheiros e ali você já perde uma substituição. E o Alain vindo do banco, em um lance ele pode desequilibrar, pode às vezes pegando o adversário já um pouquinho mais desgastado, ter mais espaço para jogar e aí o Alain é decisivo com um pouquinho de espaço. Se tiver mais espaço, aí o Alain faz toda a diferença. Mas com toda a experiência do Alain, o Alain é um jogador experiente, gente. Já rodou o Brasil inteiro jogando futebol. O que você precisa dele agora? A experiência e a habilidade dele, o Alain Mineiro, 10 do Vila. Pois é, mas aí nessa eu fico com o Vitor, num ponto. Porque o Alain Mineiro, todos nós falamos que é o craque do Vila Nova. Mas das vezes que ele entrou no time, ele não correspondeu. Então é tipo aquela história do pavão, que é bonito, mas não canta. Esperar. E o Biancucci está indo bem também. Não é, ele está mal, precisa mudar não pode jogar os dois no mesmo time? Pode, mas pelo menos a princípio não é uma ideia que o Bolívar não se mostra disposto a essa mudança, né, de esquema. Ele gosta muito de jogar com dois extremos. Vamos desejar boa sorte ao Vila, né? E agora o nosso assunto é o Atlético Goianiense. Se você fosse um comentarista, falaria o que sobre esse jogo? Ai, querido Evandro, desta vez eu vou deixar para vocês. Na próxima, quando eu virar uma comentarista de alto nível e experiência como vocês, eu falo. Tá bom. Me deixa aqui na apresentação, vamos falar do Dragão, porque pela segunda vez seguida o Atlético Goianiense empatou 100 gols fora de casa, jogou ontem contra o Fortaleza lá no Castelão e ficou no 0-0 e você confere agora os lances dessa partida. A primeira chance foi do Fortaleza, em cobrança de escanteio da direita, que Paulão cabeceou forte, mas no meio do gol, e Jean defendeu. Já no finalzinho do primeiro tempo, David fez boa jogada individual pela esquerda e bateu rasteiro, parando em intervenção de Jean. No início do segundo tempo, após boa trama ofensiva, Romarinho dominou no peito e bateu rasteiro da entrada da área para carimbar a trave. Aos 16,
David recebeu o lançamento longo, dominou com a canhota e, com o pé direito, bateu cruzado na saída de Jean. A bola passou raspando a trave. O Fortaleza até abriu o placar aos 17 minutos, mas o gol foi anulado após consulta do VAR. Escanteio cobrado da esquerda, David tocou de cabeça, a bola desviou no braço de Carlinhos, pegou em um zagueiro rubro-negro e Tinga completou para as redes. Juninho pegou sobra, fintou a marcação e chutou forte de fora da área, mas a bola foi para fora, perto da trave à esquerda de Jean. No último lance da partida, Tinga cruzou da direita e o Wellington Paulista emendou de primeira, mas mandou sobre a meta. Fim de jogo, 0 para o Fortaleza, 0 também para o Atlético. E após a partida, o técnico Wagner Mancini foi questionado sobre o atacante Zé Roberto, que ficou no banco de reservas. Ele entrou só no segundo tempo, assim como aconteceu contra o Corinthians, e vamos ver a explicação do treinador atleticano sobre esse assunto. O Zé Roberto teve Covid, ficou 14 dias afastado, enquanto ainda estava na Ponte Preta, então o atleta perdeu um pouquinho da sequência. Nós estamos sendo coerentes, tá? É bom que essa palavra ela fique bem entonada, coerência. Eu não posso de maneira alguma dizer que o Zé Roberto é reserva da equipe, porque não é reserva. Agora, o cara para chegar no meio do campeonato, para entender tudo aquilo que está sendo feito, quanto tempo os atletas do Atlético demoraram a entender o sistema de jogo? E eu, em uma semana, eu já vou torná-lo titular da equipe sem que ele passe por todos os exames e provas que os outros passaram. Eu administro um grupo, eu não estou aqui para satisfazer a opinião de ninguém. Eu tenho que saber aquilo que internamente é o melhor para o Atlético. A explicação dele, Evandro, é aquilo que você sempre bate na tecla. Quem conhece é o treinador, quem está lá no dia a dia é o treinador, né? Então, eu acho assim, o treinador fica às vezes perturbado com a mesma pergunta, todos os dias, em todos os momentos. É ele quem escala o time, ele é quem vive. Agora, alguém pode dizer, mas o Zé Roberto entrou certo dia numa partida contra o São Paulo, pelo Mirassol, chegou num dia, jogou no outro, marcou 2 gols. Isso acontece. Mas não é o lógico, a coisa certa. É exceção, né? né? É uma exceção. Sim. O Zé Roberto é apenas um bom jogador. Não esperem dele gols em todas as partidas. Ele vai marcar. Isso é inegavelmente, ele vai marcar. Ele vai chegar um jogo que ele vai marcar 1, vai marcar 2, vai passar 2, 3 jogos sem marcar. Ele estava na Ponte, com 9 jogos, marcou um gol. Então é preciso ter muita paciência, porque ele não é um super craque. Ele é um bom jogador. Então, o Mancini tem lá suas razões, ainda mais com essa situação que a gente não sabia, da Covid, que acometeu o jogador, obrigou ele a parar um dia, talvez até por isso o histórico dele na Ponte não tenha sido favorável, com um gol em 9 jogos. Vamos esperar, vamos ter paciência, daqui a pouco ele entra e vai começar a marcar os gols. Vitor, sua análise dessa partida, você acha que o 0-0 ficou de bom tamanho para um Atlético que precisou segurar ali um Fortaleza que foi até melhor no segundo tempo, diferentemente da partida contra o Corinthians, em que o Atlético teve muito mais chances e não converteu em gol? Exatamente. Semana passada a gente lamentou muito, né, pelo Atlético o empate sem gols com o Corinthians, porque o Atlético foi senhor da partida, dominou, criou as melhores oportunidades, perdeu muitas chances. O Atlético deixou de ganhar 2 pontos em São Paulo. Ontem não. Ontem o Atlético ganhou 1 ponto em Fortaleza. O primeiro tempo foi bem abaixo do que se esperava. A gente, até projetando essa partida, esperava um jogo mais aberto. Só que o que se viu foram 2 equipes, uma esperava a outra, mais recuadas, esperando um time avançar a marcação para tentar sair em velocidade e pegar a defesa um pouquinho mais desarrumada, o que não aconteceu. No segundo tempo, aí sim, o Fortaleza se soltou um pouquinho mais, o David e o Romarinho pelas beiradas, dando um pouco mais de trabalho, chegou a fazer um gol que foi anulado pelo VAR, aí eu fico com a explicação do especialista, até foi na transmissão do Premier, o Sandro Meira-Hit falou, mudou a regra, então teve o desvio intencional ou não, influenciou, desvio, então foi bem anulado o gol. Mas acredito que o Atlético tem que comemorar esse ponto, valorizar em relação ao que foi quarta-feira passada, lamentou,
dessa vez valoriza o ponto ganho em Fortaleza. E valoriza muito a pontuação fora, porque de 15 pontos que o Atlético tem no campeonato, 9 foram conquistados em partidas fora de casa. Ora, foram 2 vitórias e 3 empates, Rupert. Então, muito importante estar pontuando sim fora de casa, tentando fazer o dever de casa quando joga em Goiânia, né? Muito importante. E o Atlético não jogou bem. O Fortaleza foi melhor. Esse 1 ponto é maravilhoso. O Atlético está trazendo ele para Goiânia com muita felicidade. Agora é fazer o dever de casa, sim, lá dentro do Morumbi, a diferença dentro do Morumbi, no jogo contra o São Paulo, para ver se vence uma partida. Porque o Atlético não vence um jogo há mais de 6 partidas. O Atlético está só empatando, ganha 1 ponto ali, 1 ponto aqui, mas está precisando de ganhar, precisando de vencer uma partida para alegrar o torcedor, né? E a gente agora vê um próximo desafio, mais um jogo fora de casa. O Atlético Goianiense vai enfrentar o São Paulo e já tem 4 desfalques certos, né, gente? Pesado. A gente tem ali o Jean e o Everton, que não podem jogar por força de contrato. E temos o João Vitor e quem mais que é o outro? O Edson, que também está suspenso. Então, é um grande desfalque, né? O Edson... É titular desde o começo do campeonato. Exatamente. É um homem de confiança ali no meio campo. Ele e o Marlon Freitas dão uma sustentação muito grande, né? Para esse meio campo rubro-negro. Tem uma atuação tipo nota 6, 7 o tempo inteiro. Jogador mais regular do time do Atlético. É claro que o empate foi bom, Fortaleza é um time também custoso de ser, pelo segundo tempo ali ficou no lucro, o time do Atlético. Mas é um pouco preocupante, assim. O Atlético deu sorte, assim, como o próprio Goiás, que ainda continua com aquela história dos 3 jogos a menos. Porque todos os times que estão abaixo do Atlético perderam ou empataram. Então, esse empate acabou sendo importante nesse aspecto, porque aqueles que estavam abaixo dele não somaram pontos. Quando somaram 1 ponto apenas, o que ele somou também. Então, ele se mantém numa posição boa, 11ª colocação, mas precisa voltar a vencer. Porque daqui a pouco os de baixo começam a vencer e complica a situação do Atlético. É importante vencer. Tem o São Paulo, é complicado, mas não é impossível, porque a gente está vendo o Atlético jogar bem fora de casa, apesar de não ganhar. E vamos para o recado da galera, que tem muita coisa, ó. Boa noite, Thaís, a musa do esporte. Parabéns pelo trabalho. Meu Tigrão tem que ganhar hoje. É o Caio de Aparecida de Goiânia. Obrigada pela sua participação aqui, Caio. Não deixou palpite, Thaís? Não o pessoal deixou. Pode deixar só palpite falou que também, o Tigrão né? tem que ganhar. Esse Manda jogo de palpite hoje. pra gente. Olha só. Boa noite, Thaís, Evandro, Vitor, Rupert. Ontem não deu para o Atlético, mas faturamos 1 ponto em Fortaleza e o Santos 3 pontos em cima do Goiás. O Evandro deve estar muito feliz como eu. Albertino, vocês são os melhores. Não, eu sou torcedor do Santos, todo mundo sabe, mas ontem, assim, foi uma pena aquele gol do Vitor Andrade, né, que daqui a pouco a gente fala sobre o jogo do Goiás, mas uma pena aquele gol ter sido anulado. E foi anulado corretamente porque o Rafael Moura estava impedido. Mas, senão, no momento assim como esse, em que eu vejo a situação do futebol goiano, eu trabalho aqui, eu moro aqui, eu vivo do futebol aqui, então eu torço pelos clubes daqui. Boa noite, Thaís. Estou ligado no programa Isaac de Hidrolândia. A gente vai lendo os recadinhos, o pessoal que está mandando. Não ligue aqui no celular, manda um recadinho por escrito, que agora aqui não dá para atender ao vivo vocês, mas a gente lê com muito prazer todos os recadinhos que chegam aqui, ó. Boa noite, galera do TBC Esporte. O programa está maravilhoso. Esse aqui não deixou o nome dele e o outro está ligando aqui. Não vai ter jeito de ler os recadinhos agora. Gente, a gente vai fazer uma rápida pausa, é rapidinho esse intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais notícias da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série D para você.